Arro! Muito boa tarde, muito boa tarde. Que alegria estar aqui. Pelo menos eu digo boa tarde porque no ao vivo é boa tarde. Eu sei que essa live vai ficar gravada e vai ser acessada em outros turnos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que nessas eras de oi sol, muito boa tarde, nessas eras de internet nem vale, né, a gente falar bom dia, boa tarde ou boa noite, é universal. Mas enfim, que alegria estar aqui para darmos sequência, na verdade é sequência sobre as conversas sobre as práticas meditativas, mas início a essa série de lives que é a Semana da Meditação, a sua, a minha, a nossa prática em ação. Claro que para que a gente possa praticar qualquer coisa que seja de forma bem executada, é preciso que a gente tenha alguns conhecimentos ou técnicos ou específicos ou teóricos, né? Então, nós vamos realizar esse trabalho aqui, essa jornada de conversa sobre alguns temas que envolvem a nossa prática. E o primeiro tema desta semana, que se iniciou nesta terça-feira, está se iniciando nesta terça-feira, é os pressupostos para a prática, ou melhor, são os pressupostos para a prática. Tudo que nós nos propomos a fazer tem elementos que são imprescindíveis, que se pressupõe que a gente tenha conhecimento para que possa ter êxito na execução. E antes de nós iniciar, aliás, já agradeço a companhia de todos vocês que estão chegando, vale eu comentar também a razão, o porquê que nós estamos fazendo essas lives aqui. Talvez vocês já saibam, né, mas na próxima segunda-feira, dia 16, nós iniciamos uma nova turma da Jornada da Meditação, que, aliás, restam ainda 3 vagas. Se você tiver interesse e disponibilidade, pode participar dessa próxima turma com a gente, que serão sempre nas segundas e nas quartas-feiras, às 18h30, ao vivo. Porém, há pessoas que não conseguem estar ao vivo, mas ainda assim querem participar e acessam apenas as gravações. Para você se inscrever, caso tenha interesse e disponibilidade, como comentei, o link está na minha bio, aqui do perfil. Mas, voltando ao porquê das lives, tem algumas pessoas que tinham interesse de participar, mas que não iriam conseguir, também por essas questões de horário e por outras questões pessoais. E então, isto me colocou a pensar, olha, a pessoa está com vontade de praticar, está com bom dia. Para mim, confesso até que é boa tarde porque eu já almocei, né? Mas eu entendo que para muitos é bom dia ainda. E eu pensei que essas pessoas estão com vontade e isso é o que há de mais necessário. Inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje, né, para que a gente se coloque em direção à nossa própria prática. Então, trago essa série de lives aqui para que a gente tenha as informações e os elementos necessários para que consigamos praticar, mesmo se não pudermos estar juntos lá nas aulas da turma da Jornada na Meditação. Essa é a principal razão, né? De entregar um agregado de informações, de conhecimentos e também na sexta-feira uma parte prática para que a gente possa praticar junto. Beleza, Peterson, ao final a gente conversa sobre essas outras questões, mas não estou separado de forma alguma do Pablo, a gente segue fazendo as participações, inclusive ontem na Meditação Mundial eu estava junto, e ao final a gente pode conversar mais sobre isso, para que a gente possa dar foco aqui. Isso é muito importante quando se trata das práticas meditativas. Depois eu leio também todas as outras colaborações que vocês vêm trazendo aqui. Mas enfim, para que a gente possa começar, quais são os pressupostos para a prática em relação à meditação? A meditação é necessário que a gente entenda uma coisa. Meditação possui método. Meditação possui um formato para chegar ao ponto. Existe uma metodologia e podemos dizer que existe até uma receita. Claro que existe muitas formas para alcançar a meditação,
Mas se a gente olhar todas estas, elas têm muitos elementos em comum. E esses elementos em comum formam como se fosse a receita para a meditação, o método para a meditação. Eu diria que até a gente pode fazer um comparativo com uma receita que a gente faz na cozinha. Por exemplo, agora é a hora do almoço, falar de receita, não sei se vai contribuir muito, vai atiçar, aguçar ainda mais a nossa fome. Mas, não falando de almoço, falando então de um bolo de laranja. Um bolo de laranja. A meditação é igual a um bolo de laranja. Ora, igual a um bolo de laranja. Por quê? Porque é bom, pelo menos eu gosto. É quentinho, se a gente comer o bolo assim que sai do forno, e se a gente meditar direito também aquece, é quentinho, e também nos alimenta. Não, eu inventei isso agora. Mas o que eu quero dizer com relação a que uma receita, por exemplo, o bolo de laranja, é o mesmo, ou obedece os mesmos processos que a prática da meditação, é que para que a gente possa fazer um bolo de laranja, existe uma receita, existe um método, embora existam várias receitas e a gente pode alterar alguma coisa aqui e acolá para fazer um bolo de laranja um pouco diferente do que o que aquela outra receita sugere. Mas existem os pressupostos para que a gente possa fazer um bolo de laranja. O primeiro deles talvez seja, ter uma laranja ou ter algumas laranjas. Não tem como fazer bolo de laranja sem laranja. Se a gente for fazer um bolo de laranja que não seja vegano, a gente precisa de ovos, precisa de farinha. Então, sem que a gente tenha laranja, sem que a gente tenha farinha e sem que a gente tenha ovos, se não for o caso de fazer um bolo vegano, a gente não faz um bolo de laranja. E existem também alguns elementos que são necessários que a gente tenha para que a gente possa realizar a nossa prática meditativa. E são estes pressupostos que nós vamos tratar aqui hoje. Quais são aqueles itens imprescindíveis que precisam nos acompanhar, que a gente precisa ter em mãos para que a gente possa ter êxito na nossa prática. Sabendo disso, tudo fica muito mais fácil. Mas, antes de nós termos os ingredientes à nossa disposição, é necessário que a gente tenha uma predisposição interna a nos colocar em direção à prática. Ainda no exemplo do bolo de laranja, pode ser que eu esteja com todos os ingredientes do bolo na minha mesa. Já até pré-aqueci o forno está lá quentinho. Ou alguém fez isso para nós. Saiu de casa de manhã, deixou o forno pré-aquecendo, está tudo pronto, basta a gente se colocar ali em um determinado momento e fazer a receita. E aí teremos o bolo. Porém, se nós não tivermos vontade, se nós não tivermos disposição, mesmo que a gente tenha todos os ingredientes, o bolo não vai sair. E isto é o primeiro item, é o primeiro aspecto que precisamos ter internamente para que possamos ter um desenvolvimento adequado dentro da nossa prática. Aliás, a vontade, ela é algo que nós precisamos ter não apenas para a prática da meditação, não apenas para fazer um bolo de laranja, mas para fazer qualquer coisa na nossa vida. Sem que a gente tenha força de vontade, sem que a gente se coloque em direção àquilo, as coisas não acontecem. Existe um princípio, que é o princípio de causa e efeito, tudo tem uma causa originária. E é necessário que tenhamos, então, vontade. Eu coloco aqui a vontade como sendo o primeiro pressuposto para a nossa prática. Se a gente analisar as tradições onde a meditação está bastante acolhida e difundida, por exemplo, as tradições orientais, aquelas que eu mais estudei, têm vínculo com as práticas do yoga, com as práticas meditativas, com o caminho xamânico e, enfim, todas estas, as práticas taoístas também, elas tratam deste elemento que é
a força de vontade, a diligência, o nosso esforço para se colocar no caminho. E exclusivamente dentro da prática de yoga ou dentro do caminho de sabedoria budista existe uma palavrinha chamada virya, que é inclusive uma das paramitas. Uma das paramitas são aquelas práticas que nós precisamos desenvolver ao máximo dentro de nós para que a gente possa cruzar o rio e chegar ao outro lado, à outra margem, a margem da sabedoria. Trilhar essa jornada da ignorância à sabedoria. Um dos aspectos, uma dessas atividades internas necessárias é a virya, chamada virya, que é a força de vontade, que é a nossa diligência, que é o nosso esforço, é a nossa persistência, inclusive. Então este é aqui o primeiro elemento, é o primeiro pressuposto da nossa prática. Força de vontade. Sem isso, nada mais acontece, mesmo a gente tendo todos os ingredientes. Ok, e agora? Então, suponhamos que nós já acordamos com disposição e assim seguiremos acordando dia após dia para manter ali a disciplina da nossa prática. E agora? O que é que eu preciso saber em relação a um passo mais avançado? Segundo passo, segundo pressuposto para a prática. Qual é? É a nossa postura física. Nós vamos tratar aqui, na verdade, sobre as nossas posturas. Mas o segundo pressuposto, eu faço uma divisão na postura e coloco aqui a postura física como o segundo pressuposto para a nossa prática. Como assim a nossa postura física? Ele quer dizer, então, que eu vejo as pessoas meditando e elas praticamente estão quase todas sentadas no chão, nas almofadinhas, sentadas em posição de lótus lá. Então quer dizer que eu vou ter que adotar essa postura física para meditar também? Não, definitivamente não. A única coisa que aqui, inclusive, eu tenho uma almofadinha de meditação, um zafu, uma almofadinha budista. Vou precisar então de uma almofadinha dessa para fazer a minha prática? Definitivamente não. Aliás, isso aqui tem uma história com essas almofadas aqui. A minha que eu estou utilizando aqui, ela é muito boa. Ela é diferente, ela é de paina. Umas sementes internas aqui dentro. E eu tinha comprado uma, no caso esta que eu estou utilizando, isso há alguns anos já, 2017, para testar, né? E aí chegou esta aqui, nossa, muito boa, então agora eu vou comprar em larga escala para a gente utilizar no nosso espaço lá em Santa Maria no Cali. Aí eu comprei 16 mais, e aí veio diferente, veio essas aqui, né? Que são com um retalho dentro, são menos confortáveis, eu diria, mas inclusive até a Cami falou que eu poderia ter entrado com devolução por uma série de questões lá aí, de leis aí, de que o consumidor tem direito, mas eu não sabia nada disso, e enfim. Mas voltando aqui ao ponto, a nossa postura física, a nossa postura para a meditação é o segundo pressuposto para a nossa prática, e não preciso de uma almofadinha dessas. A única coisa que eu preciso obedecer, que eu preciso respeitar, é a mim mesmo, é o meu conforto e a minha estabilidade. O segundo pressuposto para a prática é conforto e estabilidade em relação à postura física. Isso quer dizer que se eu sentar no chão e estiver muito desconfortável, numa almofadinha, por mais que seja completamente confortável como essa aqui que eu estou utilizando, mas eu não me sentir confortável, isso for um peso para mim, isso não vai permitir que eu aprofunde a minha prática. A minha atenção vai estar sendo a todo instante chamada para o meu desconforto físico. Por isso, conforto e estabilidade é o nosso segundo item. Então, como eu posso praticar? Você pode inclusive sentar numa cadeira confortável. Existem cadeiras, né, que a gente consegue inclusive manter a nossa coluna alinhada, sentar bem sobre os nossos isquios. Nós sempre comentamos que são essa base de estruturação, de sustentação do nosso corpo, que nos permite estar ao mesmo tempo que relaxados, ativos, com a musculatura ativa, mas
sem tensão, sem rigidez, com conforto, com estabilidade. Eu ainda sugiro que, se for possível, que a gente, tudo bem, sente numa cadeira, mas que não utilize o encosto da cadeira para manter essa ativação da coluna. Porque às vezes a gente se coloca nos encostos e tendemos a ir relaxando com o tempo, então a gente vai curvando a nossa coluna, e quando percebemos já estamos num relaxamento tamanho que nos induz até um sono. E isso não contribui com a ativação, com o estado de vigília que é necessário para que a gente desenvolva as nossas práticas dentro da meditação. Mas estabilidade e conforto é este segundo ponto, é este segundo pilar. Em relação à nossa postura física, seja ela de assento, mas também a forma como eu coloco as minhas mãos. Existem outras recomendações, ou recomendações mais difundidas, né? Que eu traga, por exemplo, as minhas mãos recolhidas no colo, desta forma. Mas, ok, isso é uma sugestão de recolhimento, de introspecção. É chamado de mudra do vazio numa tradição, no budismo zen, é chamado de Shiva Mudra, com os dedos descontraídos dentro do yoga. Porém, se isso não nos trouxer um conforto, uma estabilidade, sinto muito, esta postura de mãos ela não é para você. E aí, bem, você vai ter que encontrar aquela que mais se adequa ao seu conforto e à sua estabilidade. Você pode relaxar as suas mãos sobre os joelhos. A orientação também é de que a gente faça, nesse caso, com as palmas das mãos para baixo, porque a gente está também recolhendo as nossas energias para nós, nesse momento de introspecção, de meditação, mas não há regras definitivas. Há sim aquilo que funciona para você e aquilo que não funciona. Mas necessariamente há que se ter estabilidade e conforto. Todo o restante são apenas sugestões. Então este é o segundo item, o segundo pressuposto da nossa prática. Hoje a gente vai ver aqui 5 pressupostos. A ideia é não nos estendermos muito, não dá para ver o horário ali. Eu estava com o computador aqui aberto. Agora são 12h18, a gente iniciou meio-dia. A gente vai até 12h40, 12h45 no máximo. Não é para ser muito extenso também, senão já fica cansativo. E isso, aliás, é uma ideia que a gente tem que transformar, tem que modificar, né? Muitas pessoas pensam que a prática da meditação é algo chato. Se é algo chato, por que vamos fazer uma coisa chata só porque... Enfim, a gente não quer fazer algo chato, mas pode ser muito bom, pode ser muito agradável. Aliás, eu comparei a meditação com um bolo de laranja. Quem é que acha um bolo de laranja chato? Quer dizer, tem louco para tudo, né? Mas, tendo boas experiências dentro das práticas meditativas, a gente transforma essa ideia também. A meditação se torna algo prazeroso, e é, de fato. Mas a gente precisa ter um desenvolvimento, um conhecimento para que ela possa ser dessa forma, né? Alegre e prazerosa. O que eu fiz aqui? Não fiz nada, tudo certo. Então, vamos adiante no nosso terceiro pressuposto para a nossa prática, que vai continuar dentro das nossas posturas. Apenas vamos aprofundar estas posturas. Nós temos em nós várias constituições, né? Esta aqui física, mas tem algo que nos anima, que mantém a vida pulsando, fluindo em nosso corpo, e mantém inclusive a nossa essência, nosso espírito conectado a este plano, que é o alento vital, que é a respiração. E este é o terceiro passo, o terceiro pressuposto para a nossa prática. Nós adotarmos uma postura prânica, adequada. Uma postura energética, uma postura vital adequada. A partir da expansão desta vitalidade através das nossas atividades respiratórias, através também de exercícios respiratórios. A gente, inclusive lá na sexta-feira, a gente não vai conversar sobre nenhum tema, a gente vai se reunir aqui para unir todos os temas que a gente trouxe hoje, amanhã, na quarta e na quinta-feira, para praticarmos tudo isso na sexta-feira. E na sexta-feira a gente vai fazer sim essa jornada, e dentro dessa jornada prática a gente vai realizar alguns exercícios respiratórios para que nos tragam
esta postura prânica adequada que facilite a nossa experiência meditativa. Realizar estas atividades respiratórias eu coloco aqui como sendo o terceiro pressuposto, adotar essa postura adequada. Assim como adotamos a postura adequada em relação ao nosso corpo, de estabilidade e conforto, também manifestar essa mesma estabilidade e conforto em relação aos nossos processos respiratórios, mas fazendo algumas atividades respiratórias antes, para que a gente tenha uma expansão mais facilitada dentro das práticas meditativas. São coisas muito simples, na verdade. E aqui chegamos ao quarto item, que é o quarto pressuposto para a nossa prática. Nós vamos até o quinto hoje. E o quarto pressuposto para a nossa prática é adotarmos a nossa postura também adequada em relação agora à nossa mente, ao nosso campo mental, que é outra atmosfera que está atuando em nós de forma incessante, ininterrupta. Aliás, todas essas instâncias do nosso ser, né? O nosso corpo físico, as nossas atividades prânicas, energéticas, as nossas atividades psíquicas, emocionais, mentais, sentimentais, tudo isso ocorre simultaneamente. Então, a gente precisa trabalhar essa postura de alinhamento, de estabilidade e conforto em relação a tudo isso que ocorre em nós, ao mesmo tempo, sempre, aqui e agora. E algo muito interessante também acontece, porque quando nós criamos essa adequação a partir do nosso corpo físico, como tudo isso está conectado, não há dissociação, não há separação, naturalmente os outros estados, os outros níveis, eles vão como que por consequência, como que por acréscimo, também se alinhando, também se estabilizando, porque nós adotamos uma estabilidade, seja ela a nível físico, ok, isso já induz uma estabilidade a nível prânico, a nível psíquico, a nível mental. Existem muitas práticas, por exemplo, dentro das linhas de artes marciais, dentro do Kung Fu, dentro das práticas orientais chinesas, trabalhar posturas e formas, formas que trabalhem o nosso equilíbrio externo, consequentemente trabalhem também o nosso equilíbrio interno, porque, como comentei, tudo está conectado. Mas, enfim, chegando ao nosso quarto passo aqui que já comentei, que é essa nossa postura adequada em relação à nossa mente. Muitas vezes nós estamos num nível mental de não tão boas conexões assim. E naturalmente nesses níveis nós não percebemos a vida por uma ótica tão fácil ou tão resoluta. E é importante que a gente migre dentro da nossa mente para um outro estado. Que a gente adote uma postura mental de maior conexão. Aí a gente pode utilizar os nomes que nós bem entendermos. De conexão com a natureza que nos cerca, de conexão com o sagrado, de conexão com o divino, de conexão com Deus, de conexão com a minha essência, de conexão com o meu eu superior, de conexão com o que você quiser, o nome que você quiser dar para isso. Não faz muita diferença. Mas nos colocar numa postura mental de maior tranquilidade, de maior conforto, de maior estabilidade e serenidade. A partir de que ferramenta? Bom, existem algumas ferramentas que são muito utilizadas para isso, como por exemplo, as práticas mântricas ou uma atividade de oração. Tudo isso são práticas que fazem a gente sintonizar diferente a nossa mente. A gente elevar o nosso pensamento e quem sabe nos conectar com os nossos amigos espirituais, aí tem vários nomes também, guias, mentores, amparadores, anjos protetores, anjos da guarda e aí por diante. Mas o fato é que é necessário nós criarmos este alinhamento de estabilidade e conforto no nosso corpo, nas nossas atividades prânicas e também em nossa mente a partir da elevação, a partir da conexão com o sagrado, de elevação dessas sintonias. Aí nós estamos com as 4 chaves iniciais
vontade, estabilidade e conforto físico, expansão prânica, conexão mental adequada. Realizando esses 4 pontos, a prática por si só, se nós permanecermos atenta, flui, sem que a gente necessite adotar nenhuma outra postura ou realizar outras coisas. Apenas isso já é o suficiente. Claro que a gente vai avançar. Falaremos sobre outros aspectos ainda agora nesta live também, porém na quarta, na quinta e na sexta-feira praticando. Eu não lembro exatamente, deixa eu ver se eu tenho aqui, quais são... desconectou o WhatsApp Web aqui. Enfim, então deixa. Eu ia só citar quais eram ou quais são os próximos temas que a gente vai falar, mas é o caminho para a meditação e também eu acho que os 3 aspectos, os 3 elementos da meditação, acho que é isso, né? Os 3 princípios da meditação e o caminho para a meditação, acho que é isso. Aliado com o tema de hoje, que são os pressupostos para a prática, e na sexta-feira a gente junta tudo isso, faz aí não um bolo de laranja, né, mas uma sopa de todas essas informações, conhecimentos, e aí vamos à prática em si. Em relação a essas conexões mentais e sintonia com o sagrado, talvez vale comentar que é possível sim, pessoas que não tenham crenças maiores, né, por exemplo, no sagrado, no divino, em Deus, podemos dizer, chegar a experimentar a meditação. Sim, é possível, mas é um trabalho, eu vejo pela minha experiência pelo menos, um pouco mais trabalhoso. Leva mais tempo. Aquelas pessoas que não têm uma crença em algo superior ou na espiritualidade, enfim, são mais céticas, né? Mais ateus. É possível. Mas quando nós temos este aspecto que nos acompanha em relação à conexão com o sagrado, essa crença superior, podemos dizer em Deus, na espiritualidade, na vida, no universo, o que for, facilita muito a nossa conexão e a nossa prática. E as práticas, elas estão, da meditação, estão dentro dessas tradições que comentei. Inclusive, ontem coloquei um post aqui no Instagram, inclusive dizia isto, né? Que dessas que mais estudei, que são yoga, budismo, taoísmo e xamanismo, todas estão envoltas em estudos filosóficos que estão amparadas por crenças filosóficas de um sagrado, de um todo que nos mantém unidos, inclusive. Então, para falar de uma forma acerca da meditação de forma mais científica, assim, aí talvez me falte experiência e estudo. Por isso que eu comentei isso. E muito bem, para que a gente possa avançar e chegarmos ao nosso 5º item, ao nosso 5º pressuposto para o bom desenvolvimento da nossa prática, aí temos uma mãozinha cheia já, é a postura em relação a isto que nos envolve, a isso que estamos inseridos, que é o ambiente que nós estamos. É importante a gente criar uma ambientação. Eu coloco este 5º elemento aqui como um fator extra. Porém, ainda assim contribui muito. Colocaria esses 4 primeiros que nós tratamos, a vontade, posturas físicas, expansão vital e conexão mental, como os pressupostos reais para a prática, porque sem esses a gente não consegue aprofundar em qualquer lugar que a gente estiver. E o 5º, que é este que vamos tratar agora, ele é um adendo. Ele é algo que contribui, que é essa ambientação. E aí o que entra dentro dessa ambientação? Por exemplo, aqui não vai ser possível, né, mas nós criar, não vai ser possível mostrar, eu digo, estou com umas luzes ligadas ali, mas, por exemplo, criar uma ambientação em relação à luz. Uma luminosidade que não seja nem muito ativa, nem muito escura, que predisponha um estado de maior introspecção. A gente pode ainda acender, ligar um incenso, caso isso
nos agrade, desde que seja um bom incenso, né? Porque tem aqueles incensos, nossa, que às vezes tem pessoas que usam, né, os incensos para criar boas atrações energéticas, espirituais, enfim. Tem uns incensos que, meu Deus, acho que só atrai encosto, só atrai coisa ruim de tão ruim que são, né? Mas eu digo aqueles incensos agradáveis, né, bons, que também nos tragam uma maior estabilidade e um conforto, que nos traga o conforto. Por que não utilizar, né, se isso nos faz bem? Então cria essa ambientação também com a fragrância. Caso não goste de incenso por conta da fumaça, pode ser também os difusores de ambiente, os aromatizadores. Enfim, isso contribui, como eu comentei, é um adendo. E também outro aspecto que muitas pessoas gostam, inclusive nas práticas dentro da próxima turma, né, da Jornada da Meditação, que inicia, como comentei no início, na próxima segunda-feira, que restam ainda 3 vagas, caso você queira participar dessa turma com a gente, o link de inscrição está na bio aqui do meu Instagram. Nas práticas eu coloco também de fundo um som, uma música que facilite a nossa prática meditativa. Claro, não são aquelas músicas, né, de som assim mais dançante, não, nada a ver com isso, mas de práticas mais meditativas, de sons mais meditativos, mais introspectivos. E tem outras formas também que se isso não te agrada, você não utiliza som nenhum. Eu, por exemplo, na minha prática pela manhã, eu não costumo utilizar nenhuma música, prefiro o silêncio. Alguns vão até dizer que a música é apenas barulho organizado. Existem essas afirmações e que de fato é. Mas às vezes um barulhinho nos ajuda. Tem gente que fala que as músicas são muletas. É ótimo, mas se eu estou com dificuldade de caminhar, eu consigo caminhar apenas com a muleta, então que eu use a muleta. Digamos, nós estamos com dificuldade de meditar, nunca meditamos, nunca nos colocamos nessa prática. Para mim é difícil ficar sem nada de som, isso mais me angustia do que qualquer outra coisa, não consigo criar um relaxamento, fico atrapalhado. Então, nesse caso, é produtivo para nós, né, que utilizemos estes sons, essas músicas. Novamente, não há regras, existem sim esses preceitos que sustentam a nossa prática, mas o fundamento é algo que te traga uma estabilidade, um conforto, e tem aquilo que funciona para você e o que não funciona. Basicamente é isso. E assim nós concluímos, né, estes 5 pressupostos para a prática. Agora nós temos os ingredientes necessários em relação a esse ponto inicial, a este ponto de partida. Está tudo na nossa mesa. Sabemos que precisamos manter uma estabilidade e conforto físico, permitir que flua a nossa expansão vital, criar uma sintonia e conexão mental, criar essa ambientação. Por quê? Porque o ambiente, ele comunica. Um ambiente calmo, quieto, ambientado, ele induz essas informações e facilita também essa nossa quietude interna, essa nossa tranquilidade interna, essa nossa aquietação. Se a gente vai para uma multidão de pessoas, um show de rock, um jogo de futebol no estádio cheio de pessoas, esse ambiente ele comunica muitas coisas, tem muita informação ali. Da mesma forma como se a gente vai para o meio da natureza, para o alto de uma montanha, em frente ao mar, dentro de um templo, também a gente está suscetível a ter outros tipos de pensamentos, outros tipos de condutas internas ali, porque o ambiente ele comunica. Então nós criarmos ao nosso redor um ambiente que comunique aquilo que a gente está se propondo a experienciar e praticar, eu vejo que é sinal de inteligência. Então por isso que eu coloco aqui como 5º pressuposto, né, que não é fundamental assim, mas é que ele contribui muito. Então vimos estes 4 e junto com essas ambientações.
Agora fazendo o paralelo com o bolo de laranja lá do início, que nem sei por que veio o bolo de laranja, inclusive faz bastante tempo que não como bolo de laranja, nós temos os ingredientes na nossa mesa. E claro, a gente vai também seguir a partir de amanhã, também neste horário aqui ao meio-dia, compreendendo um pouco mais acerca desses aspectos, primeiro, teóricos, mas que ainda assim são bem práticos, né? Dentro das tradições de estudo, de autoconhecimento, se fala que não... Exato, o Papa utiliza... mas é para explicar as realidades paralelas, né? Isso, para explicar as realidades paralelas, ele utiliza a metáfora do bolo de laranja, e aqui eu usei num outro sentido, mas muito útil também. Como eu vinha comentando, as tradições orientais que estudam o autoconhecimento, eles dizem que inclusive não há diferença nenhuma entre prática, como a gente conceitua, e teoria. Tudo é prática, na verdade. Isso aqui que nós estamos nos propondo a entender é uma prática mais sutil, é uma prática de corpo sutil, de corpo mental, de entendimento. Então ainda assim é prática. Tudo é prática ao nosso redor. E eu solicito, né, caso vocês conheçam alguém que tenha interesse também nessa live, que depois vocês possam até sugerir, indicar, porque ela vai ficar gravada aqui no meu perfil e disponível para quem quiser repassar a quem sentir que tem um interesse também. E assim nós seguimos amanhã. Como eu comentei, ia dar aproximadamente 40 minutos, é mais ou menos o tempo que levamos aqui hoje, e provavelmente também o tempo que ficaremos amanhã, não vai passar muito disso. E é isto, pessoal. Como dito já, a intenção dessas lives é dar os elementos necessários para que a gente possa praticar por nós mesmos, caso não possamos estar juntos na próxima turma da Jornada da Meditação, que tem algumas vagas ainda, mas são 3 vagas, mas eu sei que tem pessoas que não poderão. Então, a minha intenção aqui é essa também. Agradeço muito a companhia de todos vocês, que tenhamos um ótimo restante de dia pela frente e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, fiquem na paz e até mais. Valeu, valeu, valeu.